Olá, Thaís, seja muito bem-vinda ao Calma. Estou muito feliz de ter você por aqui. Obrigado por ter topado bater esse papo comigo, viu? Oi, Henrique, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, conversando com gente nova, conhecendo você, muito bom. Boa. Bom, eu vou começar com uma pergunta que eu costumo fazer, na verdade, no final dos episódios, até porque vai aquecendo as pessoas, é uma pergunta mais profunda. Mas eu acho que para essa série, né, de lideranças humanizadas, eu acho que já dá o tom, sabe? Tipo, eu vejo que as respostas já são bem diferentes das respostas que você conseguiria, né? Que você teria de pessoas, das pessoas que estão na mídia, das pessoas que já têm essa visão mais padrão de mundo, vamos colocar assim. Então, eu queria começar te perguntando o que significa ser bem-sucedida para você, né? O que vem à cabeça, qual a sua definição? Sabe que essa é uma sensação que eu tive outro dia. Eu faço parte de um bloco de carnaval aqui em São Paulo, que é o Bloco Pirata. Sou uma das organizadoras do bloco, uma das fundadoras do bloco. E quanto mais eu estudo sobre festas de rua, mais eu penso que a coisa mais importante que eu faço na minha vida é carnaval. E a coisa, acho que um dos momentos que eu mais sinto assim, nossa, eu fiz alguma coisa muito certa, é quando a Dai, que é ambulante, que está sempre com a gente no bloco vendendo cerveja, que é quem avisa também os outros ambulantes, às vezes no final de semana qualquer ela me manda uma mensagem assim, tá, você sabe se vai ter alguma coisa em São Paulo no final de semana? Como se assim, a ambulante que tá nas festas de rua me pergunta se eu sei se vai ter alguma festa de rua. Ganhei, venci na vida. Então, eu acho que eu me sinto bem sucedida quando a Dai me mandou uma mensagem. Quando eu olho ao meu redor e eu vejo que tem gente de todas as idades, de todas as orientações sexuais, de identidade de gênero, cores, e origens diferentes, tanto no meu trabalho na minha 510, quanto no bloco, quanto nos lugares que eu frequento, quanto na minha casa. Isso para mim é o sucesso que eu quero, sabe? E a tranquilidade também de não ter despertador para acordar de manhã. Esse é o outro índice de sucesso que eu gosto bastante, é não botar despertador para acordar de manhã. Cara, essa do despertador me pegou agora. Como é que horas você acorda normalmente, assim? Você tem algum horário Eu padrão que, sei lá, seu corpo... acordo, num dia normal eu acordo 8h30. Se eu não botar Oito e despertador, eu meia. acordo 8h30 sozinha. Se eu estiver muito cansada, meu corpo estiver precisando descansar, às vezes eu vou até as 9. Dificilmente eu passo disso. Assim, no final de semana, alguma coisa, eu passo, mas eu acordo sozinha entre 8h30 e 9. E eu durmo tarde também. Então, eu tenho um pico de criatividade às 11 da noite, que é padrão. Assim, 11 da noite eu faço download de alguma coisa, tenho que botar no papel, aí eu vou dormir. Maravilha. Cara, acho que é um ponto importante. Curiosamente, a gente está começando por aqui, mas eu acho que eu já falei no podcast sobre isso, já falei sobre esse livro, que eu não sei como é que é o nome dele em português, mas deve ser alguma coisa do Por que Dormimos, né? Que é o Why We Sleep, do... eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele e coloco aqui. Em que teve logo no início do livro, assim, acho que nos primeiros capítulos, ele fala sobre dois tipos de pessoas diferentes que funcionam de fato em ciclos diferentes, né? Que são as pessoas que vão funcionar melhor à noite, vão ter exatamente o pico de energia e criatividade à noite, e as pessoas que têm isso de manhã. É, e aí ele fala uma coisa que me marcou muito, assim, porque eu sou a pessoa também que tem o meu pico de criatividade, funcionamento à noite. E eu sempre acordei tarde, porque eu sempre acabei em dormir muito tarde, né, assim. E mesmo quando eu não durmo tarde, eu acabo acordando tarde, assim, meu corpo precisa, sei lá, de ter alguma coisa ali que é programada para acordar mais tarde. Isso sempre carregou um estigma, né, assim, tipo, uma coisa de, tipo, é preguiçoso, é isso, é aquilo e tudo mais. E, cara, sempre foi uma dificuldade para mim acordar, para fazer, né, as coisas normais, de ir pra escola, trabalho, não sei o que e tudo mais. E, e ele fala muito isso, né? Como a sociedade criou essas caixinhas que faz com que a pessoa ela faça uma agressão contra o seu próprio corpo para se adequar a uma coisa e você ainda assim é julgado a vida inteira, né? Uhum. Por ser difícil, por ser um trabalho, por você acordar mal de manhã e estar de mau humor ou tá, tipo, não funcionando tão bem, sabe? Tipo,
é muito louco isso. E aí, por isso que eu achei tão relevante, assim, tão importante, inclusive, isso logo no início do podcast, que eu acho que é uma libertação, assim, não precisa, ninguém precisa ler o livro, só, tipo, de ouvir isso, você já pode se sentir melhor se você for como eu, mas se quiser ler o livro é interessante, porque também tem várias explicações científicas do porquê isso acontece. E porque é importante dormir, inclusive, né, várias coisas eu não sabia, inclusive, bem interessante. Tem um livro que eu tô lendo, já que estamos falando de livros, dando dicas de livros, eu tô lendo, Sim. saiu há pouco tempo, o livro que chama Rest is Resistance, também infelizmente só tem em inglês agora, que é da Trisha. A Trisha é @TheNapMinistry no Instagram. E ela é tipo a bispa do descanso, assim, ela se coloca nesse lugar assim, descansar é resistência numa sociedade capitalista que demanda que a gente quebre o tempo todo com as necessidades do nosso corpo até o nosso corpo realmente não aguentar mais, né? O valorizado pela sociedade é você ultrapassar o limite do seu corpo. Eu sou muito do time da Trisha. Há bastante tempo eu valorizo muito o meu descanso, porque eu já tive burnout 2 vezes trabalhando em agência e ano passado caí de novo na armadilha do trabalho até a exaustão, porque eu aprendi assim, né? Sim. Eu sempre falo, eu vivo em burnout porque eu não sei trabalhar. Então, se eu não for muito vigilante com o meu descanso, eu vou cair de novo nesse lugar. E esse lugar é horrível, demora muito tempo para se recuperar. Esse foi um ano bem difícil na minha vida, tentando me recuperar de burnout. Então, é algo que eu sou bem atenta, assim. E que eu falo muito sobre descanso, porque, sendo mulher, a gente tem mais carga de trabalho, a gente tem a carga de cuidado que os homens não têm. Então, o descanso ele é um direito negado para as mulheres, historicamente, para as mulheres, para as pessoas negras, né? Então, eu sou aqui a bispa do descanso brasileira também. Boa. Eu acho que esse é um assunto muito, muito, muito importante, que eu já ouvi você falar em outros podcasts, inclusive, gente, recomendo que busquem outras conversas da Thaís, que são todas excelentes e vão para caminhos completamente diferentes, o que é ótimo. Não tem uma agenda, aquele roteirinho que às vezes você ouve, assim, as pessoas contam as mesmas histórias, tudo quanto é lugar que vão, você fala, pô, qual é a graça, né? Então, as conversas são super interessantes, mas eu acho que está se tornando uma armadilha cada vez mais difícil, assim, de você se livrar delas, sabe? Tipo, porque tudo leva você a estar fazendo alguma coisa. E mesmo duas coisas que eu percebo que eu faço, tá? Várias vezes eu vou postergar, né? Eu vou procrastinar alguma tarefa de maneira produtiva. Isso é uma coisa que eu faço muito, em vez de fazer o que eu tenho que fazer, que é a parte mais importante. Não, vou ter que ler esse livro aqui antes de fazer, eu preciso ouvir esse podcast aqui antes de qualquer coisa. Então é tipo uma procrastinação produtiva, que aí você tem a sensação de que você está fazendo muita coisa e não está fazendo nada, na verdade está só tipo, postergando. E também, assim, de quando de fato eu estou descansando, eu precisar também botar um podcast, botar alguma coisa, porque assim, é um momento que, vou aproveitar isso aqui para aprender aquele negócio, para ler um livro que eu preciso ler por causa do trabalho, ou fazer qualquer coisa, ler um report, sabe? Tipo, então, no final das contas, essa produção tem permeado tudo. E eu tenho passado por uma situação engraçada até, enfim, tô falando muito de mim aqui, gente, não é objetivo, mas só por curiosidade. A minha esposa comprou um skate tempos atrás e que ela não, nunca usou, ela usou uma vez. Como quase E eu tava vendo aqueles. um skate. Eu tô vendo aquele skate na mala do carro, um dia eu resolvi pegar aquilo lá e tentar andar, né? E aí, o que eu tenho feito? Eu vou trabalhar, como eu fico de home office, eu vou trabalhar num café que tem uma área que dá pra andar, e eu trabalho um pouco, aí saio, dou uma volta de skate, dou umas voltas, boto música e tudo mais. Cara, as primeiras vezes, assim, era uma culpa que eu carregava, assim, e eu ficava o tempo inteiro olhando o celular, pegar o celular, tipo, alguém mandou mensagem, alguém fez alguma coisa, não sei o que, e tudo mais. Parecia que alguém tava me vigiando, parecia que tinha uma câmera em cima de mim, me enviando sinais para as pessoas, falando, gente, o Henrique não está trabalhando nesse momento, às 2 da tarde, sabe, tipo assim, e eles estão andando de skate, é um absurdo, e eu ficava assim, caraca, meu Deus do céu, e cara, não tem nada a ver, sabe, tipo assim, e aquele momento, na verdade, aí agora eu tenho
percebido que tem sido um momento de pensar, inclusive. Às vezes em trabalho mesmo, mas de uma maneira completamente diferente. Em vez de eu estar parado na frente do computador, eu boto um fone, eu ouço uma música e começa a minha cabeça a funcionar, conectar os pontos que eu não consigo conectar quando eu estou aqui produzindo. E aí, de repente, eu vou fazendo anotações, assim, eu paro, pego o celular, tipo, só faço anotação, tento não olhar o WhatsApp, nada olhar, eu vou só anotando coisas que minha cabeça vai conectando naquele momento ali, né, que ela tá livre. Então isso é muito louco. Eu até brinco que se suas melhores ideias estão vindo quando você tá tomando banho, é porque você não tá dando tempo pra sua cabeça, né? Sim, sim. Apesar que tem alguma coisa, eu preciso estudar isso, que as ideias vão no banho. Eu acho que é um momento de relaxamento, de contato com o próprio corpo. A gente valoriza pouco o que o corpo sabe, sabe? A gente acha que é tudo na cabeça. Ah, não, porque Verdade. eu sou cerebral aqui. E não, a gente é cabeça aos pés, né? E ali o corpo ele está inteiro estimulado pela água. Então eu acho que tem alguma coisa que acontece no mar, no banho, na cachoeira, sabe? Tem um Sim, totalmente. download de informação ali importante também. Totalmente. E é engraçado isso que você falou, né? Porque tem essa separação, né, de corpo e mente, às vezes a gente não faz muito bem, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Sam Harris, não sei se você já ouviu falar, que fala muito sobre atenção plena. E, e ele fala, tem um conteúdo dele que ele fala sobre isso, né? Dos 3 estágios. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fala assim, tipo, você pode estar, por exemplo, sofrendo com o corpo, mas com a mente feliz. Ou seja, quando você está fazendo um exercício, né? Você pode Uhum, estar tipo, fazendo um exercício tipo, que é muito exaustivo, mas sua cabeça está se sentindo bem. Você pode estar muito mal de cabeça, como num burnout, né? sim. Mas seu corpo relaxado, né? Uhum, Só que, assim, ainda assim é um estado de incômodo ali, né? E com seu corpo bem, né? Vamos colocar assim. E você pode estar com as duas coisas, né, bem e as duas coisas mal também, no final das contas, né? uhum. Então, de fato, são coisas que atuam de maneiras separadas, né? Então você tem que cuidar de ambos de maneiras diferentes, inclusive. Né? É que eu mesma, eu sou praticante de yoga há muitos anos e fiz até uma formação para dar aula de yoga. E isso me traz uma percepção de que nem tem essa separação. Não existe corpo e cabeça, sabe? Como se a cabeça fosse uma coisa separada. Ou mesmo alma e corpo, como se nós fôssemos um corpo que carrega uma alma, sabe? Uhum. Eu desconheço, eu só não estou bem da cabeça, meu estômago fica ruim. Sim. Eu tenho psoríase, tem um monte de sinais no corpo, às vezes, até de coisas que você está assim, não, tô bem, tô ótima, tô muito bem. A veinha do olho aqui pulando. Sim. Tem, não tem Verdade. distinção, né, entre as duas coisas. Verdade. Boa. Vamos voltar aqui para a pauta, então, que eu acabei desviando. Eu queria te perguntar uma coisa. Esse termo, né? Eu uso liderança humanizada na falta de um termo melhor, né? Então, para a gente tentar, sei lá, chegar aqui no que você enxerga, né? Como sendo isso, eu queria entender o que vem à sua cabeça, enfim, ou o que você acha que constitui uma liderança humanizada, sabe? Alguma coisa assim. Ou se você tem, inclusive, um termo melhor aí para me emprestar. Cara, eu fiquei muito pensando no termo humanizado quando eu recebi a pauta. Fiquei, nossa, cara. Porque eu ando implicada com o termo humanizado, que ele vai desde assim, parto humanizado. Gente, em Sim. que momento a gente desumanizou o parto para que agora a gente tenha que falar em parto humanizado? Até o trabalho humanizado. Em que momento a gente virou assim, sabe aquele CAPTCHA que ele pede para você provar que você não é um robô? Parece que a gente está Sim. nesse momento como humanidade, assim, quando a gente fala de se rehumanizar, em algum momento a gente está tendo que provar o tempo inteiro que a gente não é um robô, a gente não é uma máquina. Então, eu acho que liderança humanizada é tão simples quanto saber que você lida com pessoas, com seres humanos, e que isso é divino e maravilhoso, mas também perigoso e caótico, né? Também lidar com o caos que é lidar com o ser humano, que é imprevisível, que não é programável 100%, nem as máquinas são programáveis 100%. Qualquer pessoa que já tentou programar e fazer um site de e-commerce funcionar, que é uma coisa que eu espero nunca mais ter que fazer na minha vida,
sabe que, assim, dá muito problema, entendeu? Então, eu acho que liderança humanizada é uma liderança que lembra que está lidando com gente. E que Perfeito. pena que em algum momento a gente esqueceu disso, né? Sim, totalmente. Totalmente. Tá, vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que é a seguinte. A gente. Né, então você traz essa perspectiva, né, de lembrar que a gente está lidando com pessoas. E você já teve, né, várias experiências, passou por agências, enfim, diversas agências, em cargos diferentes, posições diferentes, enfim. Eu queria entender um pouco, até para a gente, de repente, trazer um pouco de contexto aqui, que tipos de experiências você já teve. Tá? E aí você pode falar não só das negativas, tá? Pode falar das positivas também. Acho que é importante a gente já mostrar assim para tipo mostrar polos, né? Tipo assim, beleza, tem esse tipo aqui que alguém está tentando evitar e tem isso aqui que alguém está tentando, né, replicar. Eu tenho. Já estou indo para mais de 20 anos de carreira, eu comecei bem novinha. E sendo mulher, trabalhando em criação de agência, eu passei por desde assédio sexual e moral algumas vezes. Então vamos colocar isso no polo extremo, assim, isso realmente a gente precisa traçar uma linha. Assédio moral não dá, assédio sexual, cara, não dá. Tem que ter uma mobilização de todo mundo para barrar isso. Não está tendo. Teve uns anos atrás um dossiê, né, sobre assédio nas agências e eu realmente não vejo nada mudar. Vejo, assim, muita coisa se repetindo ainda hoje e já faz quase 10 anos que eu não trabalho em agência. Até, assim, em termos de lideranças desumanizadas, né? Eu já tive chefe que não dava bom dia, que não falava obrigada, enfim, coisas básicas da convivência entre seres humanos não aconteciam em alguns lugares que eu trabalhei, fora os extremos, né, que eu já falei. Isso para mim é o mais... até uma briga eterna minha desde que eu voltei para o Brasil, que era: não viro noite, não quero que minha equipe vire noite. Não trabalho de final de semana, não quero que minha equipe trabalhe de final de semana. E isso era eu, uma vez por mês, praticamente, na sala do RH, tendo que discutir sobre: não vou cobrar que as pessoas estejam aqui 10 da manhã. Não vou cobrar, porque eu sei que uma pessoa da minha equipe tem que pegar 2 horas de condução para chegar aqui, se ela sair às 8 da manhã de casa, e 1 hora para chegar aqui se ela sair às 9. Eu não vou cobrar certas coisas. A equipe está entregando? Está entregando. Vocês querem que entregue mais? Tem algum problema de produtividade? Não, não tem. Vocês querem o quê? Que as pessoas estejam aqui às 9 da manhã? Não vai acontecer. Nem eu estou no teu horário para sair. Essa era uma briga em loop. Em todos os lugares que eu trabalhei. Cara, isso é muito doido, né? Você precisar defender. E eu ouvi você falando sobre isso, acho que é um outro lugar também. Mas é como que você precisa defender que sua equipe está entregando e que ela não precisa estar naquele lugar. Eu acho que tem um ponto importante que eu acho que vale você até trazer um pouco da sua experiência em Portugal, né? Porque eu moro em Lisboa e apesar da agência não ficar lá, a agência fica no Brasil, eu converso muito, né, com profissionais de lá, enfim, vou me conectando, vou conhecendo, e eu, tipo, a primeira conversa que eu tive, que foi até engraçado, assim, tipo, eu comecei a rir e não acreditava, né, que era um diretor de arte, e aí eu falei: como é que funciona? Ele: eu entro, sei lá, umas 9h30, 9h30, e umas 5h30, 6 horas eu tô saindo. Eu falei: mas todo dia? Todo dia. Aí eu falei: mas e se tem um deadline a ser cumprido? Ele falou: se não deu tempo de cumprir, eu aviso pro cliente, eu aviso pro meu gestor e falo: olha, não deu tempo de fechar, eu trabalhei o dia inteiro nisso, não deu tempo, e eu volto amanhã. Aí eu falei: cara, tipo, sabe, tipo, aquele negócio, assim, é isso. Sim, sim. Isso acontece quando eu morei em Portugal. Foi uma coisa que a princípio me chocou e depois eu entendi, e aí eu assimilei. Uma vez que eu assimilei, eu nunca mais consegui voltar ao jeito que as coisas eram aqui, que era:
Para mim, a coisa mais pitoresca de Portugal, quando eu cheguei, era assim, agosto. Eu morava em Lisboa, a cidade fica efervescente de turista, né? Então, teoricamente, é o momento para quem tem um restaurante ou um pequeno negócio ganhar dinheiro. E os restaurantes fecham, porque os donos dos restaurantes, os funcionários, querem ir para a praia. Eles estão certos, mas eu ficava isso não, essa conta não fecha. O que está acontecendo? Por que eles não querem ganhar dinheiro? Porque eles querem ir para a praia. E aí eu entendi por que eles queriam ir para a praia. Porque você só vive uma vez, só tem verão uma vez por ano. São contados os verões que você vai viver na sua vida. Né? Então, é aquela coisa que você não consegue desver. Depois que eu desvi, falei, um trabalho é só um trabalho. Trabalhar em agência não tem glamour nenhum. É só um trabalho. E outra, né, a coisa do deadline que você falou também é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, porque eu acho que as pessoas elas estão muito esgotadas, né? Então eu sinto nas equipes com que eu trabalho, tanto do meu lado quanto do lado do cliente, que deadlines eles não estão sendo cumpridos e que às vezes tudo bem, porque a gente não trabalha com ciências exatas, a criatividade não é uma ciência exata. E tem que ter espaço para o imponderável, tem que ter espaço para o... Gente, encontrei um negócio aqui, eu vou precisar de mais 2 dias para olhar para ele. Mas isso pode ser muito legal, ou pode não ser nada. Mas eu vou precisar aqui de 2 dias para olhar para ele. Por que a gente não pode fazer isso? Alguém vai morrer? É neurocirurgia isso aqui? Ninguém vai morrer. Sim. E curiosamente, né, assim, se você for reparar, grande parte dos deadlines são arbitrários, né? Sim, Igual as metas. sim. Tipo, por quê? Porque sim. Porque alguém definiu que sim e acabou, né? Não tem uma coisa, não tem um evento vai acontecer, você precisa cumprir. Porque se tem um evento, você precisa resolver para a Copa, o estádio precisa estar pronto para a Copa, faz sentido, Sim. né? Agora, muitas vezes são completamente arbitrários, né? Uhum. E é isso, não tem espaço para negociação a maioria das vezes, né? Para você falar, não, calma aí, não vai dar tempo, a gente orçou errado, né? Tipo assim, pensou isso aqui errado, planejou errado, enfim, que Uhum. acontece, normal, o tempo inteiro. Sim. Pô. E assim, falando um pouco das experiências que você teve positivas, né? De repente, lideranças que você teve, espero que você tenha tido, e que você tenha aprendido, assim, práticas que fossem mais legais, e de repente você tenha incorporado. Então, eu aprendi mais com os exemplos negativos, com os anti-exemplos, do que com exemplos positivos, né? Infelizmente, em termos de liderança, eu sempre pontuo um cara que foi muito legal comigo e que se tornou um amigo mesmo e que era um baita líder, ainda é uma pessoa que é muito referência para mim, que é o Pedro Porto. Pedro foi 2 vezes meu chefe, uma vez meu colega, aquela pessoa que me acompanhou na minha carreira, e que me ensinou muito sobre lidar com seres humanos, lidar com as pessoas como pessoas. Teve, óbvio, outras pessoas. Felipe Simi foi também um colega de trabalho que foi e é um exemplo de vida, amigo de infância meu, que eu trago sempre como referência, né? E até que eu saí de agência e comecei a olhar para outros lados também, em busca de referências, né? E conhecer outras pessoas e finalmente ter contato com outras mulheres que estavam fazendo coisas diferentes aí, né? Então, e aí nesse processo destaco demais a Bia Granja, a Dani, a Raiz, a Luísa Vol, que eram mulheres que estavam empreendendo quando eu comecei, né? A Maíra Fonseca, a Carol Delgado, que são mulheres empreendedoras que hoje estão junto comigo, muitas vezes fazendo projetos juntas, ou trocando desabafos, ou apoiando meramente o trabalho umas das outras, que são as minhas grandes referências hoje nesse mercado e na vida também, né? E são minhas amigas também, que é um luxo poder dizer isso. Então, acho que tem essa mudança de perspectiva quando eu começo a olhar para mulheres como referência também, é super importante. Maravilha. Posso te pedir para, de repente, me dar assim
um exemplo de alguma coisa que você aprendeu com alguma dessas lideranças? Eu acho que uma coisa que todas essas pessoas que eu citei têm em comum é que elas não lidam com você a partir do crachá. Elas lidam com você a partir do humano. Então, são pessoas que interagem de gente para gente, que se permitem formar vínculos, que se permitem, às vezes, errar também, sabe? E ser transparente no erro. Nossa, errei, desculpa. Errei, desculpa, é um aprendizado gigantesco, porque assumir, né, a responsabilidade quando você é uma liderança. A gente passou 4 anos vendo aí o líder máximo do país assumindo responsabilidade por absolutamente nada, né? Se comportando como o homem padrão, que nada é culpa dele, ele não tem nada a ver com nada. E esse é o padrão do nosso mercado. A culpa, a responsabilidade é sempre do outro, né? Da equipe, não, eu vou mandar embora, foi o estagiário. Nunca é o líder. Eu acho que líderes que assumem as responsabilidades pelos erros também são grandes exemplos para mim. São pessoas nas quais eu me espelho, né? Então, isso é um pouquinho do que eu vou pegando por aí, assim, com esses meus pares. Boa. Tem um livro que é bom, mas com algumas ressalvas. Acho que ele fala muito sobre isso, né? Que é acho que responsabilidade extrema, alguma coisa assim, de um ACEO, se eu não me engano. Esqueci o nome dele agora também, caraca, tô esquecendo o nome de todo mundo hoje. Mas enfim, que é basicamente, no final das contas, ele mostra que qualquer coisa que acontece da cadeia para baixo, e ele, né, ele dava muito com hierarquia, né, dentro de uma coisa de exército, a hierarquia basicamente foi criada, né, dentro de um exército, essa hierarquia, essa coisa piramidal que a gente está acostumado a lidar, né, e que, na verdade, a responsabilidade é sempre de quem está mais acima, né? Tipo assim, a responsabilidade é sua. Se você é o CEO e seus gerentes estão fazendo besteira, a responsabilidade é sua, e assim por diante, né? Da cadeira para baixo. Eu tenho tentado buscar as referências que nem têm estrutura piramidais, mas que são difíceis, tem poucas, né? Mas eu acho que essa coisa de assumir a responsabilidade e de ter trocas mais humanas, exatamente, tipo, que por mais que exista uma hierarquia, né, assim, tipo, ali estabelecida, que você lide com todo mundo do mesmo patamar, sabe? Tipo, não faz o menor sentido essas diferenças, sabe? Tipo, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, porque se você tá no, né, suposto topo, você não tá ouvindo quem tá lá embaixo, você tá cego, sabe? Tipo, não vai adiantar nada. Então, eu hoje na empresa não existe uma hierarquia, lógico, porque hoje eu sou a única sócia da empresa, né? E acaba que tem algumas tomadas de decisão de negócios que são minhas, né? Mas tomadas de decisão de projetos, não. No projeto, cada um é dono do seu pedaço do projeto, e a minha interferência é muito mais na troca, no palpite, e se a gente for para cá, se a gente for para lá, do que eu aprovar ou reprovar qualquer coisa que seja, né? Sim. A gente vira quase facilitador, né? É muito mais. Meu papel hoje é muito mais manter uma rede de pessoas que trabalham comigo, que eu aciono, né, comigo, com a minha equipe, que eu aciono para cada projeto. E uma vez que a gente está rodando um projeto, fazer com que aquilo rode, né? Ser o olho que está vendo todas as partes. Eu me enxergo muito mais nesse lugar do que como chefe de alguém, sabe? Porque eu nem sou. São indivíduos que estão acoplados em prol de um projeto, que por acaso tem uma empresa que faz essa história acontecer, mas é muito horizontal, porque eu acho as meninas que trabalham comigo muito foda, assim, no que elas fazem. Então também, quem sou eu, sabe assim? É muito mais aprender com essas pessoas do que ficar tentando, de Uhum. alguma forma, liderar, inclusive, né? Eu fico, às vezes, muito maravilhada, assim, eu fico olhando elas fazerem assim, fico, nossa, que legal! Que legal, a gente fez isso. Às vezes eu vou ler alguma coisa que a gente produziu. Nossa, que bacana. Ah, não, espera aí, é meu trabalho, eu tenho que ver isso aqui. Boa.
É, deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez não leve a lugar nenhum, mas qualquer coisa depois a gente edita. Uhum. Que é, e assim, tá, deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou te perguntar o seguinte: qual foi a pior reunião da sua vida? A pior reunião da minha vida foi uma reunião de 1 hora para decidir o horário da próxima reunião. Eu juro por Deus. É por causa desse tipo de coisa que eu não frequento mais agência de publicidade. Cara, surreal. Surreal. Tá. Não, É, reuniões muito ruins também. Essa ela é ruim de um jeito engraçado. Eu tive umas sim. reuniões muito ruins de cliente que grita. Gente Hum, gritando, vociferando. E aí, eram tantas que eu tinha uma técnica para lidar com isso em agência. Que era, se o cliente está se comportando como uma criança, eu vou tratar ele como uma criança. E aí eu começava a tratar ele, os clientes, né, como eu trataria uma criança que estivesse fazendo uma birra, que é dando atenção, falando baixo, acolhendo. Sempre funcionava, mas é bizarro que eu precisasse ter uma técnica para lidar com gente que está sim. gritando. Especialmente uma técnica que você usa com crianças. Mas é porque eu acho que é a criança interior da pessoa tá precisando de Sim, alguma coisa, sabe? Então, sim. acolher. Tem, total. Sabe que engraçado isso? Eu tenho uma filha, né? Tenho duas filhas. Uma de 14 e uma de 3. E a de 3, uma coisa que eu tenho observado muito, que eu converso com a minha esposa, é que ela fica o tempo inteiro, e a gente fazia isso também, né? Toda vez que você tem um pequeno poder sobre alguém, você começa a fazer exatamente, replicar as coisas que, né, os pais fazem. Então, no caso, Uhum. eu e a minha esposa. E às vezes a gente fica assustado, porque a gente aprende com ela o que a gente está fazendo, a forma que a gente está falando com ela, sabe? E eu acho que um pouco dessa coisa das pessoas que gritam, ou desse excesso de necessidade de tomar decisão por tomar, sabe? Tipo, de dar um pitaco por dar, esse tipo de coisa que a gente, com a agência, a gente percebe muito, né? Você tem que aprovar com camadas e camadas de hierarquia, e aí a pessoa vai lá, tipo, quer mudar uma coisa simplesmente porque se ela não fala nada, parece que ela não tá fazendo o trabalho dela, né? É, mas eu acho que muito vem disso, sabe? Tipo, de replicar também, né? Porque a gente, infelizmente, também, né, tem toda uma estrutura. A pessoa passou por toda uma cadeia onde ela era assediada, de certa forma, e aí eu não tô nem falando de um assédio no sentido. Um assédio moral, talvez, né? Mas eu não tô falando de assédio sexual, mas onde a pessoa ela quer replicar, ela quer exercer aquele poder que ela tem, sabe? Tipo, de uma certa maneira, como quase que uma vingança ou uma forma de se sentir Uhum. naquela posição, sabe? Tipo, parece que agora eu estou exercendo a minha posição, porque eu estou repetindo a fórmula que eu vi sendo, né, feita ali, tipo, sei lá, durante minha carreira toda. Já dizia Então, Paulo Freire, né? Se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Isso funciona cara, também nos nossos microcosmos, né? Nas nossas micro sociedades. totalmente. Totalmente, totalmente. Não, eu vejo isso direto, né? Acontece nas menores situações, né? Assim, então, quando você está falando de pessoas que estão no topo de uma suposta montanha, você imagina como é que é, né? Uhum. Cheio de ego, enfim, muita coisa envolvida. Tá. E eu também não sou livre e imune a isso também. Eu sempre Sim, falo, a minha escola de direção criativa é diretor de criação dos anos 90 a 2000, início dos 2000. É uma escola horrorosa. E eu, muitas vezes, em situações de pressão, me pego repetindo padrões. É horrível. Porque eu falo, nossa, eu me tornei quem eu mais critiquei, sabe? Mas porque essa é a escola que a gente teve, haja terapia para não sim, cair nesses padrões, sabe? Muito sim. difícil. E uma vontade também de fazer uma coisa que eu sei que você faz, né? De buscar um pouco de autoconhecimento, né? Tem na terapia, mas tem de várias outras maneiras também de você tentar identificar, né? E quebrar essas coisas que é muito difícil, assim. Eu falo isso muitas vezes, que toda vez que você está quebrando com algum padrão de comportamento seu, que é uma coisa que você tem como natural, quase que orgânico, que não é orgânico, né? Foi inserido, mas assim, acaba que a gente leva como se fosse natural, você perde um pouco da sua identidade, né? Sim. E você se sente mal com aquilo, sabe? Tipo, é difícil, é muito difícil. Isso, por exemplo, que eu tô fazendo agora,
sei lá, se eu estivesse fazendo isso há 1 ano e meio atrás, de buscar essas conversas com novas lideranças, eu estaria, assim, me sentindo muito desconfortável, porque eu estaria quebrando com o pacto que eu tenho com as outras lideranças que são desse jeito, e parece que eu estou criticando elas, e de certa forma eu Uhum. estou, de Aham. certa forma, de todas as formas eu estou, né? Mas, e eu me sentiria, tipo, quase que perdendo ali, saindo daquela comunidade, né? Saindo, perdendo o meu senso de pertencimento. Sim. Então, não é uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa muito importante, né? Sair do piloto automático e entender os seus Uhum. comportamentos e, enfim, as coisas que a gente faz eu acho que é muito importante. Sim. E eu diria até que talvez seja mais fácil para mim, porque eu talvez nunca tenha sentido pertencimento. Sendo mulher, Uh, trabalhando em direção criativa, eu nunca tive pertencimento uhum, real. Então eu não fazia parte do clubinho. Meu incômodo era não fazer parte do clubinho. Eu queria muito, mas tinha coisas que eram fisicamente impossíveis para mim, assim. Tipo, uhum, não vou fazer, não é muito fora do que eu acredito, sabe? E eu estava muito mais na posição de alvo do que de muito mais né, do que inserida num clubinho qualquer. Tava lá à força. sim. Você acha que estão acontecendo mudanças de verdade hoje? Não. Você acha que é só fachada, basicamente? Não, eu acho que Publicidade. é muito lento, Uhum, é pouco eficiente. Eu acho que a gente ainda não sabe como fazer, sendo generosa. uhum, Tem um lado que a gente não sabe como fazer. Eu estava vendo um dossiê esses dias do governo britânico, porque na Inglaterra a indústria criativa é responsável, se não me engano, por 25% do PIB, então é muito importante lá. caramba. Eles têm uma comissão parlamentar que fez uma investigação que chamava What Works, o que, que funciona para a diversidade na indústria criativa. E é assim, porque nem eles sabem, porque funciona. Ah, então assim, palestra de viés inconsciente funciona. O sistema de cotas funciona na indústria criativa. O que, que funciona, né? E é muito interessante pensar, porque a gente está fazendo diversas coisas e está tentando. Eu acho que tem muita gente tentando, não sabendo exatamente o que, que funciona, mas na prática o dinheiro ainda vai para as mesmas mãos. E o que a gente teve de ganho é muito pouco. Pensando assim, num dado que eu tenho de cabeça, né? Minha empresa chama 6510. 65% das mulheres não se identificavam como elas eram retratadas na propaganda em 2013. Hoje são 80% das mulheres que não se identificam com a forma que elas são retratadas na propaganda. E só 10% dos criativos nas agências eram mulheres em 2015 e hoje eram em 2020, antes da pandemia, 2000 eram 25%. Com todas as demissões que tem tido, eu já não sei se isso não andou para trás, porque, por exemplo, em 2020, a participação, a representatividade de pessoas negras na propaganda diminuiu. Então a gente dá um passo para frente e dá dois para trás, um para frente e dois para não tá andando, a gente está patinando, sabe? E é muito doloroso, porque eu tô há 7 anos falando as mesmas coisas, quase 8 anos, falando as mesmas coisas, olhando para dados que só pioram e tendo que sorrir e falar, a gente está tentando. Uhum. Sim, tá nem tentando o suficiente. Não tá. Nossa. E em relação a esse aumento, né? Porque isso é surreal, assim. Eu não sabia que tinha aumentado o percentual de mulheres que não se sentem representadas, né, pela propaganda. Especialmente com tanto sendo falado sobre isso, né? Assim, discutido e Uhum. insistentemente, né? Colocado em pautas, enfim. O que você acha que leva a esse aumento e não a diminuição? Porque enfim, vou deixar você falar e depois eu trago uma coisa que me passou aqui pela cabeça. Acontece que o comportamento das mulheres, os lugares que as mulheres ocupam e desejam ocupar na sociedade, ele está mudando numa velocidade muito acelerada. A Uhum, propaganda está mudando muito devagar. sim. Então, se a gente não tem as pessoas criando
para elas mesmas se a gente está sempre com olhares estrangeiros, e a gente está sempre com olhares estrangeiros. Sim. Ainda, mesmo que você tenha mais mulheres nos espaços criativos, são poucas, são brancas, são mulheres de classe A, que elas são muito pouco diferentes dos homens brancos de classe A, que ocupavam esses lugares antes. Ainda não é uma perspectiva que se aproxime da realidade do consumidor. De jeito nenhum. E os consumidores homens também dizem que não se identificam. Então, não são só as mulheres. Sim. Eu ia levar exatamente para esse lado, né? Assim, de uma coisa que eu tenho percebido, né? Com essa... Tem um lado luz e o lado sombra aí das redes sociais, né? Mas um lado bom é que as pessoas estão se informando e conseguindo fazer mudanças de posicionamento, né, e de sair um pouco ali do que a gente estava falando do piloto automático, entender ali, se entender melhor como pessoas, inclusive, né, sobre o que elas defendem, o que elas, né, tipo, as lutas que elas querem, enfim, colocar em pauta. E eu ia falar que é exatamente isso. Talvez esse seja o ponto principal, né? Quanto mais as pessoas, mais isso é conversado, mais mulheres estão se dando conta que elas não se sentem representadas, porque a propaganda acabava moldando, na verdade, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, né? Então, assim, que era o objetivo, né? Vamos colocar, mas que era sob um olhar completamente masculino, enfim, da good girl lá, enfim, essas coisas todas, e que, de repente, todo mundo começa a perceber, e você tem essa mudança maluca, que parece que quanto mais as pessoas falam, talvez mais pessoas, de fato, não se sentam representadas, né? O efeito inicial talvez seja esse mesmo, e que bom que talvez esteja acontecendo isso de certa maneira, sabe? Tipo assim, porque talvez seja um dado que mostra pra gente que as pessoas estão pelo menos percebendo isso, né? Mais mulheres, né? Agora, o que falta é assim, isso gerar uma mudança, né? Sim. E não ser uma mudança liderada por homens, né? Achando que eles vão conseguir resolver isso. É o ponto principal, né? Eu lembro de ter visto... Marisa Rosa, que é amiga minha também da Silva, produtora, ela sempre fala, vocês precisam se levantar da mesa para que outras pessoas possam sentar. Se vocês ficarem sentados na mesa, não vai ter para todo mundo. E vocês, inclusive eu, que sou uma mulher branca, né? Então, também preciso, de vez em quando, levantar da mesa para uma mulher negra sentar. E os homens mais ainda. Mas como os homens não estão nem fazendo menção de levantar da mesa, quem está levantando, geralmente, somos nós mesmos. Ou a gente vai lá e arranca alguém da mesa, força, não sei. Sim. Eu estava ouvindo esses dias o nosso cliente da agência lá, o Greg, né? O Gregório do Viver no Mano a Mano. E ele tava falando exatamente isso. O Mano Brown ficou até meio chocado, assim. Ele falou assim, não, porque, cara, eu acho que para algumas pessoas ganharem, outras pessoas vão ter que perder, não vai ter jeito, sabe? Não tem, de fato, não tem lugar para todo mundo, e assim, a gente tem que levantar, sabe? Tipo assim, tem que levantar e ceder o lugar, não tem como, sabe? Eu vou ter que, a gente precisa perceber que a gente vai ter que dar espaço mesmo, né? E não só ficar ali achando que, enfim, que vai ter espaço para todo mundo e achar que todo mundo vai ganhar e que vai ser ótimo, enfim, que não vai acontecer, né? Eu lembro de uma vez a primeira vez que eu vi qualquer coisa que me fez, assim, dar um estalo, que não foi nem sobre essa representatividade das mulheres, né? Mas foi sobre... foi sobre a Marcela Lisboa, acho que é a Marcela Lisboa, se eu não me engano. Ela tinha aberto uma agência, e aí eu fui para um evento de criatividade, e que eu nem sabia, eu nem percebi, era falando sobre criatividade dentro do contexto de pessoas pretas. Então, eu era, inclusive, a única pessoa branca no evento, assim, tipo... depois eu achei ótimo, no início eu fiquei assim, mas o que tá acontecendo, né? Tipo, eu não sabia, então eu fiquei meio... E aí... E eu aprendi tanto nesse dia que eu comecei a me colocar, inclusive tentar me colocar mais nessas posições, assim, para aprender um pouco. E ela falou a coisa que para mim foi que mais fez sentido, né? Ela falou assim, cara, eu vou trabalhar para uma agência que fica ali na Zona Sul, né, do Rio, no caso, que ela do Rio, e que vai estar vendendo geladeira, né? E aí, você vai pegar os dados, você fala assim, cara, quem compra geladeira? Tipo assim, cara, a maior parte das pessoas são pessoas de C, D, sabe? Tipo assim, que vão fazer ali um crediário, vão dar um jeito de comprar um negócio nas Casas de Bahia, esse tipo de coisa. E ela falou assim, e quem tá criando isso é a pessoa que morou a vida inteira na Zona Sul, Sim. sabe?
e que não faz ideia de como vender, sabe? Ela falou, eu sei vender a geladeira para minha mãe, eu sei vender a geladeira para o meu vizinho, sabe? Tipo, por que que essa pessoa que tem que criar, sabe? Então, Por isso também que hoje, na 6510, eu sou muito mais uma facilitadora, uma moderadora de processos criativos, mas eu crio muito pouco, sim. porque acaba que a gente sempre traz para os processos criativos da empresa pessoas que são próximas do público-alvo. Tanto que quando a gente está falando de pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu entro numa entrevista, a gente está rodando uma entrevista com mulheres que trabalham em áreas técnicas, que é um técnico que vai instalar TV a cabo na sua casa, que são mulheres de classe CD. Se eu entro, eu envieso a pesquisa. Porque elas vão Uhum. dar as respostas que elas acham que eu, uma mulher branca de classe A, não queria ouvir. Uhum. Eu tenho uma entrevistadora que é mais próxima da realidade delas, fazendo as entrevistas. E em qualquer processo criativo, a gente sempre traz, se eu estou falando de um produto que quer falar com mães, são mães que vão criar. Se eu sou mãe, eu só vou facilitar, só vou mediar o processo, mas não sou, eu tenho muito pouco a dizer, né, no fim do dia. Sim. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você se tornou líder, né? O que foi mais difícil? Assim. Tenho até dó. Eu tinha 25 anos. Uma criança. Eu tinha 25 anos. Quando eu tinha 24, eu já trabalhava alguns anos numa agência como redatora. E o meu chefe me colocou como coordenadora criativa, que significava que eu meio que passava os briefings para as outras pessoas dentro da criação, eu preenchi uns buracos de direção de criação ali que ele não estava dando conta de preencher. E aí, a partir disso, eu fui chamada para trabalhar em Portugal, em Lisboa, como diretora de criação, numa agência que na época, nossa, era super premiada, tal, estava acontecendo, fazendo e acontecendo em Lisboa, foi muito massa a experiência. Só que eu tinha 25 anos, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Lisboa foi conseguir ter um burnout. Porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E eu ainda estava fazendo um mestrado junto com isso. Que foi bom, porque no mestrado eu peguei justamente para estudar liderança criativa. Que aí eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável, o útil ao útil, na verdade. Nada era agradável. E eu tinha uma equipe que tinha um choque cultural muito grande, porque eu vinha muito acelerada do Brasil, e lá era esse esquema que a gente conversou, né, que 18 horas caneta cai, as pessoas me entregavam o que eu achava que era o mínimo, e eu fazia o trabalho deles, até a gente se entender. Depois eu fiquei com essa equipe, os 4 anos eu fiquei praticamente os 4 com a mesma equipe. E aí era muito engraçado, porque teve uma hora que a agência cresceu, e chegavam outros portugueses para trabalhar, e essa equipe original vinha para mim, não dá para trabalhar com ele é muito lento, não entrega, não dá para trabalhar com ele. Eu falava, paciência, tive paciência com vocês. A gente aprendeu junto, eu fui muito... tive muita sorte de ter essas pessoas também que me ensinaram a ser líder delas, sabe? E a gente estava meio que preso junto ali naquele barco, ninguém queria sair, então a gente aprendeu junto, isso foi muito bom também. E teve algum erro, assim, tipo, muito icônico que você lembra de ter cometido? Ai, nossa. Eu acho que eu errei, acima de tudo, comigo mesma, primeiro. Porque eu nunca fui de querer esfolar a equipe. Sim. Muito pelo contrário. Muito, muito mais eu matava as bolas no peito para não chegar nas minhas equipes ao longo da minha carreira inteira. E eu acho que uma ou outra pessoa que trabalhou comigo pode até dizer, mas chegava umas bolas feias na gente, e eu digo, porque vocês não sabem o que eu estava barrando. Então, teve momentos que eu errei muito comigo, que foram os momentos que eu me levei para o burnout, porque eu queria
realmente provar que eu era capaz, principalmente. Sim. Então, o meu principal gatilho de burnout é eu ter que provar que eu sou capaz. Então, acaba que nesse momento, quando eu cheguei em Lisboa, era isso. O meu chefe virou para mim e falou assim: você quer que eu coloque um homem para ser diretor de criação junto com você? Porque você não está dando conta. Eu acho que é porque você é mulher. O que eu fiz? Eu falei: em hipótese alguma, eu vou dar conta. E quando eu cheguei no Brasil, eu era uma pena, assim, eu nem comia direito, tava desfalecendo, sabe? Nossa, surreal. Bom, eu vou botar. Acho que esse ponto que você trouxe é importante, porque normalmente, né, a gente fica muito dessa perspectiva de não burnoutar a equipe, né? Acaba Uhum. que os últimos papos foram muito nessa linha, né? De práticas para você tentar evitar que as pessoas fiquem sobrecarregadas, esse tipo de coisa. E, e eu tenho uma pergunta que eu faço, que eu tenho feito nesses bate-papos, que é como não sobrecarregar, especialmente as melhores pessoas, né? Que eu falo que é uma coisa que acontece muito, assim, e que eu não sei muito bem como resolver, porque a pessoa que faz como você fazia, que vai lá e mata no peito, quer se provar e tudo mais, são as pessoas que você mais confia no trabalho. Uhum. Então, você começa a sobrecarregar essa pessoa porque é a pessoa que você mais confia e é a pessoa que você menos quer sobrecarregar, né? Assim, pelo menos as pessoas têm algum senso, né, de noção, mas é a pessoa que você menos quer sobrecarregar, porque você quer que essa pessoa esteja trabalhando 100%, né, super bem, e Uhum. você acaba passando muito trabalho. E eu tenho uma pessoa, assim, no meu time, e que ela tem um pouco disso que você falou, sabe? E que ela fala muito isso, é uma mulher, ela é preta, ela é hoje minha sócia, a Bru, e ela fala muito sobre isso, que ela nasceu precisando se provar, né? Uhum. E é muito do que você trouxe, né? Porque imagina, assim, ela, pelo que eu sei das experiências dela, ela nunca nem teve um problema com chefes, com nada, assim, ela teve a sorte de pegar pessoas legais, assim, ao longo da trajetória dela. Mas você imagina, se você ouve uma coisa como você ouviu, sabe, tipo, do tipo, você precisa de um homem aqui porque você não tá dando conta, sabe, tipo, é isso, é o gatilho, assim, se você não tinha ainda, tipo, naturalmente, né, já Uhum. não tava com esse gatilho aceso, tipo assim, né, disparado, era a hora que não tem como, né, assim, ou você vai chorar e vai desistir, ou você vai falar, não, foda-se, eu vou dar a minha vida aqui, mas eu vou provar que eu sou capaz, né. Então acho que a gente pode levar até um pouco para esse lado dos seus aprendizados como pessoa também, né, como líder, porque acho que tem muito líder que vai exatamente ser muito compassivo com seus times, mas que vai assumir essa sobrecarga, né? E vai, Uhum. vai evitar que isso chegue para eles. E aí eu queria entender um pouco dessa perspectiva, quais foram, assim, primeiro, acho que vamos por partes, né? Vamos pegar de momentos práticos, assim. Você falou que você já teve 2 burnouts, mais um agora, né? Recentemente. O que você faz? Como é que você identifica que você está indo para esse caminho? E como é que você faz para tentar sair, né? Para tentar, tipo, sei lá, é, sair um pouco desse buraco e cavar de volta um caminho Uhum. para a vida. Eu acho que é muito ruim, né, falar da perspectiva de uma pessoa que tem muita experiência com burnout. É horrível. Eu não quero isso no meu currículo, gente. É Sim, horrível. sim. Mas eu sou fruto da minha geração, né? Eu estava lendo um livro muito bom também sobre burnout, que é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Recomendo para Hum, todo mundo. Eu acho que tem um batalhão de pessoas aí que passou por isso no último ano, que fala sobre como a nossa geração millennial foi é, educada para ter um burnout. Então, sim. nós fomos realmente criados para trabalhar até morrer, como se isso fosse garantia de alguma coisa, e não é. Então, é uma grande mentira que botaram no nosso leite quando a gente era criança, mas eu gostaria de. Eu achava que eu sabia identificar quando o burnout estava vindo. E eu achava que com as minhas sendo tão guardiã do meu tempo e sendo tão guardiã do meu descanso, que eu ia saber evitar que ele acontecesse de novo. Mas ele tem não só uma relação com o tempo que você se dá de pausa, né? Então, só descansar depois que eu tive um burnout não resolveu. Porque
ele demanda uma mudança na sua relação com o trabalho. Eu percebo que eu fico muito identificada com o meu trabalho. É muito difícil, principalmente agora que a empresa é só minha, né? No último burnout aconteceu entre toda a crise da pandemia, né, que afetou muitos negócios, e a saída da minha sócia da empresa, que foi o gatilhão de, não, eu vou provar que eu consigo fazer essa empresa sobreviver. A empresa sobreviveu lindamente. 2021 foi o segundo melhor ano de faturamento no meio de uma pandemia. Quem morreu fui eu. Então, tô aqui abrindo o coração, né? Mas acho que eu abro o coração porque eu acho que pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo e pode me ajudar a me sentir menos sozinha também nessa situação. Mas se eu não mudo se eu não viro essa chavinha, se eu não consigo identificar o que é que eu tô fazendo que eu preciso parar de fazer, o que eu tô fazendo que eu preciso parar de fazer, tentar provar que eu vou fazer a empresa sobreviver. A empresa já sobreviveu. Pronto, já foi, ó, pronto, fez. Sabe? Aí eu não consigo sair do burnout. Tem que achar onde que é a chavinha que destrambelha a sua relação com o trabalho. E às vezes a chavinha é sobrevivência, tá? A minha chavinha, em grande parte, era pagar conta e pagar funcionário. Sobreviver é um monte de gente que depende de sobreviver, né? Sim. Eu não queria ter colocado esse peso da pessoa reconhecida pelos burnouts. Não foi o objetivo. É melhor que é bom que fica um podcast em resposta ao podcast do Cris Dias, que me deu uma fama de bem resolvida. Cris Dias falou, não, porque a Thaís é uma pessoa bem resolvida, e aí as pessoas ficam achando que eu sou bem resolvida. Tá aqui, ó, não sou. Ah, sou doida. Eu acho que tem uma coisa também que assim, primeiro você consegue dar nome para isso, né? Porque eu acho que muita gente passa e não sabe nem que teve. Então, se você fala que teve 3, é porque você sabe que você teve, você consegue, né, diagnosticar. Porque, meu Deus, né? É uma sensação que, assim, horrível, não tem como. Sim, mas eu mesmo já passei pelo meu primeiro burnout, eu não sabia identificar. Assim, eu só soube identificar o primeiro no segundo. Exato. E aí, porque você já aprendeu, você foi correr atrás, foi entender o que estava acontecendo, né? Enfim. Eu estava deprimida e aí eu descobri que eu não estava deprimida. Sim. Só precisava pedir demissão do meu emprego. Sim. E eu acho que tem um ponto que eu gosto de trazer também, que embora a gente esteja falando de trabalho, eu acho que as pessoas também colocam toda essa, né, a responsabilidade, vamos colocar assim, do burnout no trabalho, mas eu acho que tem tanta coisa que está levando a gente a se tornar essa sociedade, sabe, tipo, do cansaço, né, do Byung-Chul Han, que é, assim, uma expectativa irreal em todas as coisas que a gente faz, né? Então, assim, é desejar muita coisa ao mesmo tempo e achar que tudo tem que ser realizado ao mesmo tempo, sabe? Tipo, e vendo cada vez, se comparando com pessoas que parecem que estão fazendo aquilo ali, porque elas fazem parecer que elas estão conseguindo dar conta de tudo, sabe? E aí, eu acho que isso também leva a gente para um lugar, assim, muito ruim, sabe? Tipo, depois de um tempo, eu demorei muito para conseguir perceber isso, mas eu comecei a entender o quanto eu estava tirando das redes sociais, por exemplo, e o quanto que elas estavam gerando de benefício, sabe? E eu percebi que era muito pouco, para mim, né? Assim, no caso. Porque eu tenho um trigger ali muito grande de ficar me comparando. Eu já tentei evitar, já tentei parar de seguir pessoas, já tentei fazer um monte de coisa e não funciona. Eu simplesmente entro e em 5 minutos eu já percebo que tá batendo uma ansiedade, sabe? Tipo, Sim, o então, LinkedIn me dá isso. Pois é. E o meu LinkedIn deve dar isso em outras pessoas, então... Sim, e é uma coisa que é engraçada, inclusive, né? Que a gente não percebe, mas a gente sabe que isso causa ansiedade na gente, mas a gente não tem como a gente também evitar fazer algumas coisas. Eu falo que uma vez eu criei sei lá, fui ter uma palestra, assim, né? Foi de 15 minutos num evento que a gente estava patrocinando, não sei o que e tudo mais. E aí tiraram uma foto e eu postei lá no LinkedIn, né? Foi um prazer falar para as pessoas, a Singularity, lá e tal. E depois eu parei, olhei para aquilo
Eu fiquei, cara, pra que eu postei isso? Sinceramente. É um jogo. É o jogo, exatamente, mas eu falei assim, cara, olha só, ninguém aprendeu nada. Se eu pelo menos tivesse falado o conteúdo da palestra, tivesse dividido um pouco do conteúdo, sabe, tivesse falado sobre o que foi, por que foi, sabe, tipo assim, mas não, eu simplesmente botei ali e é uma armadilha, assim, né, e eu falei, cara, a única coisa que eu fiz foi causar uma ansiedade em uma pessoa que talvez quisesse estar dando uma palestra também, sabe, como eu já passei pela situação, tipo, pô, fulano de tal tá dando um monte de palestra, eu não tô, né, por quê, sabe, tipo, então a gente cai muito nisso. Mas eu acho que, né, voltando para o ponto ali, eu acho que a coisa do burnout, do cansaço que a gente está sentindo, ela vem de muitas direções e ela deságua, ela acaba, né, assim, tipo, tudo isso desaguando no trabalho, né, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, não tem jeito, né, então, quando a gente, eu gosto de trazer isso porque eu acho que vale a pena todo mundo também que se identifica, que já teve ou está se sentindo, para também tentar olhar outros pontos ali que podem estar fazendo com que você sinta desse jeito, sabe? E, inclusive que estejam te levando a trabalhar mais, né? Porque é isso, se você sente ansiedade do LinkedIn, que é a rede do trabalho, né? Vamos colocar lá, o que vai acontecer? Você vai, consequentemente, trabalhar mais porque você quer conquistar a mesma coisa que você está vendo seu amiguinho lá conquistar, o investimento que ele levantou, ou, enfim, né, as palestras que ele está dando, a audiência que ele está, e aí, de repente, você está... E nunca é a mesma pessoa, né? Você está tipo, eu queria ter a audiência do fulano de tal, com o corpo de fulano de tal, com o dinheiro de tal e com a organização pessoal desse aqui. Mas sabe o que é o principal fator? E se eu trabalhar o suficiente, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, é porque eu não me esforcei o suficiente, que é a falácia do neoliberalismo que a gente comeu na papinha quando era criança. Então, se você não está se esforçando o suficiente, você não vai conseguir. E aí eu vou dar o depoimento de uma pessoa que tem se esforçado muito pouco ultimamente. Não faz tanta diferença. Sim, sim. É muito louco, né? Eu deixei de fazer várias coisas esse ano, assim, e no fim do dia... Tipo o quê? Dá um exemplo. Tipo, eu resolvi que eu não ia alimentar o Instagram da empresa produzindo conteúdo. Era uma coisa que demandava muita energia para pouco retorno. E agora eu faço o que muitas outras empresas fazem, que é só colocar se você tem uma notícia para dar. Lancei um projeto, fiz uma palestra, uma coisa que está lá no Instagram como uma vitrine. Mas até então a gente produzia conteúdo bastante assim, para o Instagram. Não fez falta. Sim. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi que eu uso muito pouco, como tantas coisas, né, que a gente aprende e a gente mal usa, mas que é de fazer aquela famosa análise 80-20, né? Que normalmente 20% das suas ações geram 80% do resultado e 80% das ações geram 20% do resultado, né? Lógico que essa é uma fórmula bem fechadinha, não é muito bem assim a conta, mas em geral funciona muito bem, né? E as pessoas continuam. Uma coisa que eu acho engraçada, e eu tô aqui jogando contra o meu próprio trabalho nesse momento, mas eu falo isso com os clientes, que é o seguinte: a gente começou a agência fazendo conteúdo, né? E a gente ainda faz muito conteúdo. E às vezes os clientes chegam pra gente e falam assim: não, eu queria contratar vocês para fazer nossas redes sociais. Eu falo, beleza, qual o budget que você tem? A gente tem tanto. Assim, mas se você gastasse isso com outras coisas? Sabe, tipo, aí a pessoa, não, mas eu tenho que fazer, porque todo mundo está fazendo. E eu falo assim, tá, mas talvez porque todo mundo está fazendo seja o motivo você não fazer, porque você vai ter menos concorrência onde eles não estiverem atuando. E né? já dizia a senhora, minha mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Fazendo. Mas Cara, uma outra coisa que eu fiz esse ano também, que eu tenho gostado de contar, que eu diminui muito minha carga de trabalho, minha carga horária de trabalho. Então, as segundas de manhã e as sextas à tarde eu tenho tentado reservar. No começo do ano eu fiz assim, uma semana por mês não vou trabalhar. Ninguém morreu. Aí depois eu vi que não estava dando uma semana por mês, que tinha muitas coisas acontecendo. Eu falei, tá bom, mas um dia da semana dividido entre a manhã de segunda e a tarde de sexta. Show, tá tudo certo ainda. Eu tô esticando essa corda, sabe? Eu tô vendo onde que eu consigo fazer menos, delegar mais também, né? Também envolve confiar nas minhas equipes. Eu consegui tirar 10 dias de férias praticamente sem ver nada da empresa,
Só recebi 2 status para eu ficar tranquila, para não ficar noiada, de que as coisas estavam bem, e tudo rodou isso para mim assim, ó, caramba, não tenho sócia mais, então eu preciso confiar muito nessa equipe e saber que eu tenho uma equipe de gente incrível fazendo uma paz, sabe? Sim. É curioso, né? O delegar, ele é um ato muito difícil, né? Assim, especialmente para quem é muito mão na massa, né? Uhum. Você confiar que a pessoa vai entregar alguma coisa, né? Tipo, que está à sua suposta altura e qualquer coisa, todas essas coisas que a gente coloca, que são, e que a gente, no final das contas, o que a gente está fazendo é se dando mais trabalho e tirando a oportunidade da pessoa de aprender. É lógico, Uhum. né, gente? É legal para pessoas que você confie, pelo menos, né? Faz um teste antes. Testes são ótimos. Estou vendo aqui o depoimento da Thaís, tipo assim, cara, vou tentar ficar aqui esses dias aqui off, ver o que acontece. Não. Vamos ver. Você vai testando, né, cara? Você vai colocando. E aí vai descobrindo onde dá para esticar um pouco mais, onde dá para esticar um pouco menos, e o que precisa fazer, inclusive, para você conseguir esticar um pouco mais, porque às vezes é só mudar uma chavinha, virar alguma coisinha, né? Enfim, Uhum. fazer um outro teste. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Que é uma pergunta também, sempre, né? Todas as perguntas aqui são muito, muito pessoais e egoístas. Eu perguntei isso para Passa, que foi uma pessoa que passou por aqui. Inclusive, ela acho que ela ficou incomodada também com o termo liderança humanizada, e ela falava liderança compassiva. Eu gostei. Vou adotar. E eu fiz essa pergunta para ela e queria fazer para você, porque assim, eu percebo que você faz muitos desses testes, né, assim, de mudar mesmo, né? De mudar um pouco do que é esperado, né? Assim, da Uhum. sociedade, enfim, é a parte mais difícil no final das contas, né? É você decepcionar uma audiência invisível que você acha que vai ficar super decepcionada, que às vezes tá cagando, né? Tipo, você não mudou nada. Talvez você se sinta mal porque você não mudou nada, na verdade, né? Pô, ninguém sentiu minha falta, sabe? Tipo assim, caraca, eu achava que era super, precisava, tudo super necessário aqui, sabe? Tipo, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu fico um questionamento, né, que eu fico me fazendo bastante, é como que a gente concilia, né, uma postura mais vulnerável, assim, e de se aceitar e aceitar essas diferenças, aceitar sair um pouco do que é esperado da gente. Como a gente está falando, por exemplo, de dormir, sabe? Tipo, dormir até tarde ou qualquer Uhum. coisa, sabe? Tipo assim, e aceitar isso. Mas também não entrar num lugar ali de condescendência, sabe, com a gente mesmo. Do tipo, não, beleza, você fez isso aqui, mas tá tudo bem. Você fez isso aqui, mas tá tudo bem, sabe? Tipo assim, e de repente começar a se dar tapinha nas costas e achar que tá tudo bem tudo, e de repente, quando você vê, na verdade não tá nada bem, né? Assim, você só tá, tipo, sendo legal com você mesmo, como você poderia fazer com sua equipe, por exemplo, né? Tipo, não, Uhum. tá tudo bem. Nunca, sempre, tipo, dourar a pílula ali, né? Tipo, como é que faz para equilibrar isso? Né? Porque eu vejo acontecendo extremos, né, para todos os lados, sabe? Tipo, a pessoa, né, que tá ou tudo bem, e tá tudo bem, e vai tudo bem, e vai pro lugar onde, na verdade, ela não tá conseguindo fazer nada do que ela planejou, né? Isso leva pro lugar ruim, inclusive, que você começa a se sentir mal de não estar conseguindo fazer, inclusive, o que você Uhum. planejou. E as pessoas que estão ali o tempo inteiro no chicote, né? Ali, tipo, sendo seus próprios. Dando a sentença, se castigando, enfim, fazendo tudo isso. É, como é que como é que se encontra? Se é que se encontra um equilíbrio, mas como é que você faz para não cair nenhum lado nem no outro, né? Como é que você faz para colocar radar ou. Mas você não acha que a gente é tão educado na base de uma cobrança tão grande que vem da sociedade, dos nossos pais, de um monte de caixinhas nas quais a gente tem que se encaixar, que a gente nunca vai conseguir cumprir com tudo isso? Eu acho que nem se a gente tentar ser muito complacente com a gente mesmo, a gente vai conseguir. Eu mesma, nem que eu tente ser muito complacente. Eu tento ser muito complacente. Na verdade, a minha busca é dar muitos tapinhas nas minhas costas. Tadinha de mim.
Assim, tô me esforçando tanto. Eu tô fazendo o meu melhor. Eu acho que é isso, assim. Talvez seja esse o ponto para mim da pergunta que eu me faço, sabe? Eu fiz o melhor possível, sabendo que o seu melhor possível hoje, às vezes é só levantar da cama. E amanhã é dominar o mundo. E depois de amanhã é só entregar um projeto. Tipo, muda, mas eu saber que todos os dias eu fiz o melhor possível. Eu não faço nada de má vontade, eu não faço nada. Mentira, eu preencho o sistema Ariba de má vontade. Falar que eu não faço eu acho muito chata, é preencher cadastro. Se eu tiver que fazer isso, vai ser com a pior vontade do mundo. Mas, assim, em geral, faço as coisas com carinho, sabe? Então, eu tenho minha consciência muito tranquila quando eu erro. Ou quando eu acho que, nossa, não ficou do jeito que eu queria que tivesse ficado, ou não cheguei onde eu queria que tivesse chegado. Que é, meu Deus, olha os tempos que a gente está vivendo, sabe? Bota um pouquinho em perspectiva, sabe? Mesmo quem tem todos os privilégios está inserido num mundo que está derretendo. Uhum. Alemar sei se vai ter dia de amanhã. Eu tenho todos os motivos para largar tudo e viver da natureza e da minha arte, sabe? Das coisas que a natureza me dá. Eu tô aqui tentando fazer publicidade de um jeito menos ruim. Sim. A gente pode ser mais complacente com a gente mesmo, tá tudo bem, o mundo tá derretendo. E a gente tá derretendo Pô, junto. sim. De várias maneiras diferentes, inclusive. Pô. Eu queria te perguntar o que te causa ansiedade além do trabalho? O mundo tá derretendo. O mundo tá derretendo. O que me causa ansiedade além do trabalho, eu tenho um senso de urgência com o fato de que se a gente não fizer nada, não tem futuro. Isso é uma coisa, infelizmente eu estudo demais. E eu vejo, por exemplo, que as pessoas estão muito focadas em olhar para pensar num futuro, sonhar um futuro, que é metaverso, internet das coisas, criptomoeda. E esse é o futuro dos homens brancos riquíssimos que vão construir um foguete para sair desse planeta, enquanto a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. E aí eu olho assim, para mim tem 3 vetores que definem o futuro: as crianças, as mães e as pessoas indígenas. Sem esses 3 vetores não tem futuro. Então, as crianças hoje, 1 em cada 4 crianças brasileiras estão com sintomas de ansiedade ou depressão clínicas. As mães estão negligenciadas, sendo demitidas depois que voltam da licença maternidade e sobrecarregadas com as tarefas do cuidado. Essas são as mães que estão criando essas crianças que são o futuro. Então, é nesse cenário que está sendo criado o nosso futuro. Olha para isso, que futuro que a gente tem. Quem que vai programar o metaverso se 80% das crianças brasileiras saem da escola, saem do ensino médio, completam o ensino médio sem saber matemática básica? Como é que a gente vai ter programador a partir de 80% de crianças não sabem matemática básica? E sem as comunidades indígenas, sem os povos indígenas, não tem floresta. E os povos indígenas estão sendo genocidiados, né? Até aqui foi assim que foi, a partir de 1º de janeiro. Eu espero que melhore tudo isso, mas assim, o que a gente tem é muito ruim em termos de futuro. E isso me deixa ansiosa pra caramba. Isso me deixa ansiosa e com um senso de urgência e com um desespero de achar que nada está sendo feito, sabe? E se nada for feito, não tem futuro bom. Não adianta querer viver no metaverso, porque você vai estar derretendo de calor aqui fora. Sim. E quando você está se sentindo assim, né? Imagino nesse caso deve ser a maior parte do tempo, né? Porque não tem também muito. Como é que você busca, né? Como é que você faz para lidar com essa ansiedade? Eu Leio mais. tenho Fico menos, mais ferrado. Porque, estudo menos. ignorância é uma benção mesmo, né? Não, eu fui viajar de férias, fui pro Pará, tudo lindo, maravilhoso, até que eu tava voltando de férias, olho pela janela do avião e vejo durante 1 hora a Amazônia queimando. Uh, 1 hora, até onde a vista alcança, incêndio.
Caraca. E chorando, chorando, chorando. Então, eu sou uma pessoa que está sempre em estado de ansiedade. O que eu faço? Quando eu não estou fritando porque o mundo vai acabar e ninguém está fazendo nada, é, eu tenho uma amiga, a Carol Delgado, que outro dia ela falou que é importante sonhar com as mãos. E eu acho que isso é minha grande válvula de escape, é sonhar com as mãos. Eu lembro o dia que minha ex-sócia me comunicou que ela ia sair da empresa, eu abri a geladeira e eu cozinhei tudo que tinha na minha geladeira. Eu ficava no telefone com uma outra amiga, cortando coisas e cozinhando, porque e agora, durante o período eleitoral que eu estava completamente desgraçada da minha cabeça, eu peguei para fazer crochê, que foi uma coisa que eu fiz durante a pandemia também. E eu fiquei pensando nesse processo como um processo de lembrar da nossa capacidade de materializar coisas. Tipo, o crochê para mim é muito isso, assim, de um fio eu fiz uma bolsa com a mão, de uma cenoura eu fiz uma sopa com a mão, entendeu? Então, eu acho que esse é o processo. De um pandeiro eu faço música. Tipo, tirar algo da onde não tinha nada, sabe? Assim, uma coisa que estava inerte, fazer outra coisa. É um processo que me lembra da nossa capacidade de transformação e de realização. Quando eu estou muito desesperada, achando que nada vai mudar e tudo vai dar errado. Eu lembro que a gente consegue materializar coisas incríveis com a mão. E o corpo sabe fazer. Gostei. Muito bom. A gente está já aqui, passou do tempo planejado. Eu posso te fazer mais 2 perguntinhas? Pode, claro. Boa. Na verdade, são 3. Ah, pronto. 3 eu já... 3 não dá. Só que eu falo pra caramba, né? Eu também, então assim, vamos nessa. Se você tá tranquilo, eu tô tranquilo. Eu queria entender um pouco de como você lida hoje com redes sociais. Assim, a gente né, tipo, tocou ali no assunto, né, mas bem na superfície, e é um assunto que tem me interessado muito, assim, ver a relação das outras pessoas. Eu queria até falar mais sobre isso aqui no podcast, acaba que eu falo pouco. Para falar de redes sociais, preciso falar da minha relação com a internet. A internet é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu era uma menina de uma cidade do interior que não me encaixava naquele lugar de jeito nenhum, que sofria bullying, que se sentia muito deslocada. E apareceu a internet. E a internet me abriu o mundo. E na internet eu descobri que eu não era tão deslocada, eu só estava no lugar errado. E a partir desse fascínio inicial com a internet, com o mundo dos blogs, eu comecei a minha carreira com o começo da revolução digital, né? Com o começo do marketing digital. Então, eu fiz parte desse início, né? Trabalhando em agências digitais. E sou até hoje fascinada por tudo que a internet e a tecnologia produzem. Trabalhei no Twitter, foi também uma experiência incrível. Tenho o Facebook, o Google e o Twitter como meus clientes. Então, eu sou fascinada. A internet me trouxe pessoas maravilhosas. Tudo que eu tenho hoje, eu devo à internet e às redes sociais. As redes sociais a gente analisa na 6510 como um grande vetor de transformação, para o bem e para o mal, né? Porque na internet os grupos minorizados se encontraram e se organizaram. Infelizmente, a extrema-direita também se encontrou e se organizou neste mesmo ambiente. Mas é fascinante, né? Olhando por esse aspecto macro, é fascinante. No micro, eu tenho também, assim, desde que existe blog, eu tenho blog. Eu sou uma mulher que fala na internet, com o ônus e o bônus de ser uma mulher que fala na internet. Então, já sofri muito ataque, já tive que fechar perfil, já passei uma tarde inteira sendo chamada de louca, de feia, de hipócrita, tipo, assim, cancelamentos já tive. Caraca. E faz parte do jogo, faz parte do ambiente, né?
Mas eu gosto de estar na internet, por mais que eu moro no lugar mais tóxico da internet, que é o Twitter. Então, eu falo, Twitter é meu cigarro, eu não fumo, mas eu acabo com a minha saúde mental frequentando esse site, eu não consigo sair dele. Eu já tentei apagar o aplicativo, o Instagram não me faz mal, o LinkedIn não me faz mal, o Twitter é péssimo, eu amo, é horrível, eu não saio dali. Destrói minha reputação, eu não consigo sair dele. Mas tudo bem, eu construo minha reputação em outros lugares, eu acho, não sei. Eu tenho essa sensação também com o meu principal, eu acho que é o Instagram, assim, que é isso, eu acho que foi a rede social ali que eu mais utilizei. O Twitter, eu nunca consegui entender, assim, eu sou muito julgado por causa disso, Sorte inclusive. sua, não tenta, tá acabando. Tá acabando agora então, né? Sei lá, nunca consegui, assim, desde o início, assim, eu namorei uma menina que ela era viciada e ela ficava, não é possível, não sei o que, você tem que entrar, tudo acontece lá, e eu assim, tá, mas não sei, não vai, sabe, tipo, o Facebook também, ali eu usei um pouquinho, mas no Instagram eu acabei me envolvendo mais, e aí acho que por isso, esses que a gente entra com mais, né, tipo, sei lá, vai com mais vontade, talvez sejam os que causam mais problema, né? Uhum. Não sei, enfim. É, Tá. Mas até que você tem um bom relacionamento, então. Eu tenho um bom Tranquilo. Saudável. relacionamento. Eu acho que os ganhos são maiores do que as perdas nesse relacionamento com as redes sociais, para mim. Porque eu conheço muita gente legal e tenho trocas muito valiosas nas redes sociais desde sempre. Então, acho que tem, óbvio, tem a comparação, tem a pressão por postar, por estar presente, por falar. Tem hora que eu falo coisa que eu não devo, pensei pouco, fiz um tweet e saí andando. Quando eu volto no fim do dia, o negócio tá tomando uma outra proporção. Eu falo, nossa, gente, errei, hein, errei. Tá no bosta. Quem fala muito, eventualmente vai falar merda. É Sim. normal. Esse é um ponto curioso da internet hoje, né? Que parece que você não pode errar nunca mais, né? Não pode mais falar merda, porque tá ali registrado e Eu vou te dar uma notícia, ninguém se importa. ninguém se importa, né? Mais. Esquece. As pessoas esquecem. Sim. O importante é o conjunto da obra. Se na média você está falando coisas interessantes e de vez em quando você fala. Sim. Até os. Não vou mencionar nomes. Enfim, o meu jurídico já começa a pitar. Tem um conhecido meu que ele falava isso. Ele era diretor de marketing de uma empresa conhecida, grande, enfim. E ele falava que no início ele ficava com muito receio e tudo mais, de fazer coisas mais ousadas e tal. Até que uma hora ele falou assim, cara, ninguém se importa se me cancelarem hoje. Amanhã estão cancelando outra pessoa do Big Brother. E depois do dia seguinte estão cancelando um influenciador. E aí, de repente, tá todo mundo comprando na minha marca de novo, sabe? Tipo assim, então é melhor arriscar, porque a chance de alguma coisa também dar um pico de, sei lá, de relevância, de audiência, de Também. awareness aqui é muito maior. Então, Uhum, assim, eu preciso colocar o máximo de ideia para fora para tipo uhum. assim, ter os resultados e ver o que acontece. Faz sentido. Boa. Tá, por último, eu queria uma pergunta clássica aqui do podcast, que é se você pudesse falar com o seu eu de 10, 15 anos atrás, enfim, você pode escolher ali um momento para botar esse pin ali na sua linha do tempo. Do que você diria para Thaís ter mais calma? Cara, eu acho que para a Thaís, não de 10 anos atrás, porque 10 anos atrás eu comecei essa jornada de me acalmar, né? Bastante. Mas para a Thaís de uns 15 anos atrás, eu diria realmente calma. A vida é longa, você não precisa fazer tudo antes dos 30, porque acho que eu caí na pressão dos 30, sabe? 30 antes dos 30, que é uma lista na qual eu nunca entrei, já não entrarei, nem antes dos 40, porque já estou fazendo 40. Então, talvez antes dos 50 eu entre em algum lugar. Mas eu diria calma, não precisa fazer tudo agora, a vida é longa, dá para esperar, dá para esperar.
Sim. Dá para ir mais devagar. Não se atropele. Maravilha. Maravilha. E onde as pessoas podem te encontrar, né? Onde você prefere que as pessoas te encontrem? Acho que essa é uma pergunta melhor. Não tenho Twitter, falei que tenho Twitter, não. Mentira. É mentira, tá? Ninguém mais tem Twitter. Elon Musk comprou meu Twitter também. Thais Fabris em todas as redes que existem. Então, Twitter, Instagram. Hoje em dia estou bem ativa no LinkedIn. Eu gosto do LinkedIn, ao contrário do Twitter. É uma rede social de adulto. Eu gostava do LinkedIn. Instagram, só conteúdo de carnaval. Eu sou influenciadora de carnaval no Instagram, que eu quero ser. Se quiser ver alguma coisa do meu trabalho, @6510, escrito como fala, por extenso. No Instagram e no site 6510.com.br, que é um site bonito para conhecer meu trabalho. Tô por aí nessa internet. E, busca aí no Spotify, se você gostou dessa conversa. Eu não tenho um podcast, mas eu participo bastante de podcast. Acho que dava uma temporada só de participações. Sim. Você tem que disponibilizar a playlist. Eu sabe? esqueço sempre de fazer isso. Outro dia, uma menina do Twitter até fez uma playlist com várias, eu perdi. Boa. Thaís, muito, 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 muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi sensacional. Dava para ficar aqui horas, pois eu estava quase pegando vinho ali, abrindo cerveja, enfim. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela generosidade. Aprendi bastante. Espero que seja útil para todo mundo que ouvir a gente depois. Obrigada mesmo pelo convite, foi ótimo papo. Também poderia, quando eu estiver aqui por São Paulo, vamos tomar uma cerveja. Tá combinado já. E, gente, pessoal que está ouvindo, chegou até aqui, muito obrigada também pelo seu tempo. Como o Henrique começou, quando eu entrei falando, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, você escolheu usar seu tempo para ouvir essa conversa, foi baita honra.